Vamos lá, pessoal. A conexão aí no Periscope caiu aqui para mim. Vamos continuar aqui, né, sobre as funções da lei complementar no direito tributário. A gente estava tratando o último tema que a gente estava tratando, o último tema que era reservado à lei complementar, que a gente tratou aí na última transmissão, era relacionado a normas gerais de direito tributário. Mas normas gerais não relacionadas a um imposto específico, mas normas gerais relacionadas a temas que perpassam todo o direito tributário, obrigação tributária, crédito tributário, né, prescrição e decadência, lançamento. Então, esses temas gerais do direito tributário devem ser tratados, né, por lei complementar. E um tema que já foi enfrentado, tem até súmula vinculante aí no Supremo Tribunal Federal, né? Falar súmula vinculante do STF fica até redundante, né? Só o STF tem a condição, né? Tem a competência de lançar uma súmula vinculante. Mas enfim, tem a súmula vinculante número 8, que fala que é inconstitucional aí o dispositivo lá da Lei 8.212, que prevê um prazo prescricional diferente daquele previsto, né, no CTN, né, prazo prescricional e decadencial para as contribuições previdenciárias de 10 anos. E aí o STF falou, é inconstitucional, por quê? Porque a Lei 8.212, que trata aí sobre contribuições previdenciárias, contribuições para a Seguridade Social, ela é uma lei ordinária. E o tema prescrição e o tema decadência deve ser tratado por lei complementar, porque é um tema geral do direito tributário. Então, o STF, aí na súmula vinculante número 8, considerou inconstitucional uma lei ordinária tratar de um tema reservado à lei complementar. Um outro tema que está lá na linha C, né, no artigo 146, inciso 3, a linha C, a gente estava tratando agora da linha B, né, normas gerais aí de direito tributário. Agora a linha C, que trata que uma lei complementar deve dispor sobre o adequado tratamento dos atos cooperativos praticados por uma sociedade cooperativa. Essa lei complementar não existe uma lei complementar nacional dispondo sobre o tratamento tributário que deve ser dado aos atos cooperativos praticados por uma sociedade cooperativa. O fato de não existir essa lei complementar não significa que as sociedades cooperativas, muita gente acha que em função desse dispositivo as sociedades cooperativas seriam imunes. Não está falando que é imune, está falando que uma lei complementar vai dispor sobre o tratamento adequado. Não significa que elas não vão ter que pagar impostos, não vão ter que pagar tributos. Essa lei complementar não existe, e aí o fato de não existir essa lei complementar nacional de normas, que serviria de normas gerais para os outros entes estabelecerem, fixarem tratamentos adequados para sociedades cooperativas no seu âmbito territorial, isso dá uma certa liberdade, uma competência legislativa plena para os entes, né, estaduais, federais, distritais e municipais, e aí disporem sobre o tratamento aí que as sociedades cooperativas vão ter que ter no seu âmbito territorial relativo aos tributos de sua competência. Beleza? Um outro tema aí no artigo 146 é relacionado ao tratamento tributário, tratamento diferenciado aí das microempresas e empresas de pequeno porte, ou Simples Nacional. O Simples Nacional, que além de tratar de um regime tributário diferenciado, que tem uma carga tributária diferenciada para as microempresas, empresas de pequeno porte, esse Estatuto Nacional das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, a Lei Complementar 123, além de tratar sobre o Simples Nacional, além de tratar sobre o aspecto tributário das microempresas e das EPPs, nas empresas de pequeno porte, elas tratam de outros temas previdenciários, temas relacionados à licitação, acesso à justiça, relacionado ao direito do trabalho, né? Inclusive o aspecto tributário, que a gente chama de Simples Nacional.
Aí as empresas vão pagar vários tributos na sistemática do Simples Nacional de forma simplificada, com uma carga tributária favorecida bem menor do que fora do Simples Nacional. Vários tributos estão inseridos nessa sistemática, mas não significa que uma empresa inserida na sistemática do Simples Nacional não vá pagar tributos fora do Simples Nacional. Negativo, IPTU, IPVA, ITR, ICMS, substituição tributária, ISS retido na fonte, todos esses tributos, fundo de garantia, que não é tributo, mas está lá falando que as empresas, as microempresas e as empresas de pequeno porte vão pagar fundo de garantia fora do Simples Nacional. Quais tributos estariam inseridos no Simples Nacional? Só para vocês terem uma noção. Imposto de renda, pessoa jurídica, contribuição patronal, PIS/COFINS, IPI, ICMS, ISS, são os tributos que estão inseridos na sistemática do Simples Nacional. E aí, essas empresas que estão na sistemática do Simples Nacional, elas pagam todos esses tributos, quando cabíveis, através de um documento só, que a gente chama de documento de arrecadação do Simples. Não precisa preencher um documento de arrecadação para recolher cada um dos impostos, ok? Então, o tema tratado por lei complementar, deve ser opcional contribuinte, né? Deve ter um regime unificado de pagamento, pago através de um documento de arrecadação único, todos os tributos que estão inseridos na sistemática do Simples, um cadastro entre os entes. Eu posso ter critérios, enquadramento dentro dos diferenciados, né? Tudo isso lá previsto no artigo 146. No artigo 146A, tem lá previsto um outro tema que é reservado à lei complementar. Dispor sobre critérios especiais de tributação, critérios específicos de tributação para prevenir, né, os desequilíbrios de concorrência. Ok? Prevenir os desequilíbrios de concorrência é um tema reservado à lei complementar. E todos esses temas que eu falei para vocês, que são reservados à lei complementar, não podem ser tratados por medida provisória. Não podem ser tratados por medida provisória. Lá no artigo 62, parágrafo 3º, eu não lembro do inciso, no artigo 62 da Constituição, que trata de medida provisória, está lá, tema reservado à lei complementar não pode ser tratado por medida provisória. O que eu posso tratar por medida provisória são temas. Se o tema é complementar, não pode ser tratado por medida provisória. Esses são os principais temas, né, reservados à lei complementar. Existem outros? Existem, como por exemplo, o que eu chamo de quarteto fantástico. São os quatro tributos que podem ser instituídos por lei complementar. Quais são os 4 tributos que devem ser instituídos por lei complementar? Porque a regra é instituir um determinado tributo por lei ordinária, mas há 4 exceções, né, que são 4 tributos que devem ser instituídos por lei complementar: imposto sobre grandes fortunas, empréstimo compulsório, impostos residuais e contribuições sociais para a Seguridade Social residuais. Tá? São os 4 tipos de tributos que devem ser tratados, devem ser instituídos por lei complementar. Os outros temas reservados à lei complementar. A gente já fez uma transmissão hoje sobre os temas reservados. Fixar a alíquota máxima e mínima, instituição do ISS, exportações e benefícios fiscais, são temas lá reservados à lei complementar atinentes ao ISS. Eu fiz uma transmissão específica, né, sobre temas do ISS que são reservados à lei complementar, numa transmissão ainda que está disponível para vocês. Eu fiz hoje essa transmissão. Lá no artigo 155,
parágrafo do inciso 12, tem lá os temas reservados à lei complementar relativos ao ICMS, Imposto Estadual. Aí vocês dão uma lida lá, os princípios de substituição tributária, tratar sobre contribuinte, tratar sobre a forma como os estados irão conceder os benefícios fiscais de ICMS, né, que é a lei complementar que trata desse tema, a lei complementar 24 de 75, e esses outros temas que são reservados à lei complementar referentes ao ICMS, são todos tratados na lei complementar 87 de 1996, é a famosa Lei Candir, Lei de Normas Gerais do ICMS. Outro tema relativo à lei complementar aí no direito tributário é regulamentar a instituição do ITCMD internacional. Mas, professor, o que é o ITCMD internacional? É o ITCMD naqueles casos em que o doador está no exterior, aqueles casos em que o inventário e arrolamento está rolando no exterior. Por que isso é importante? Eu preciso de uma lei complementar de normas gerais para definir os critérios, principalmente o critério para qual estado eu vou ter que recolher o ITCMD nesses casos. Por quê? Porque para evitar conflito de competência entre os estados. Porque quando o doador está no exterior, quando o inventário e arrolamento está rolando no exterior, eu preciso de uma lei complementar nacional editada pela União para definir para qual estado eu vou ter que recolher o ITCMD. Por quê? Porque nesses casos, pessoal, eu não tenho um critério previsto na Constituição. Os critérios espaciais para definir o sujeito ativo do ITCMD nesses casos não estão previstos na Constituição. Só estão previstos na Constituição quando o doador é domiciliado aqui no Brasil, quando o inventário e arrolamento está rolando aqui no Brasil. Então, quando eu tenho uma doação de um bem imóvel, para qual estado eu vou recolher o ITCMD? Para o estado onde está domiciliado o doador. Se eu estou realizando uma transmissão causa-mortes de um bem imóvel, para qual estado eu vou recolher o ITCMD? Para aquele estado onde está rolando, onde foi instaurado o inventário, a ação de inventário e de arrolamento. Aquela ação em que vai partilhar os bens do patrimônio do decujus. Mas, professor, você falou de bem imóvel. E de bem imóvel? Aí não tem problema. De bem imóvel, independente de onde está o doador, aonde rola, onde está a transmissão causa-mortes, o ITCMD vai ser recolhido para o estado onde está localizado o bem imóvel. A problemática é quando ou a transmissão causa-mortes trata um bem imóvel. E aí, quando o doador é domiciliado no exterior, para onde eu vou recolher o ITCMD? Se o inventário e arrolamento está rolando no exterior, para onde eu vou recolher o ITCMD? Essa lei complementar, instituída pela União, editada pela União, vai colocar os critérios, vai fixar os critérios para qual estado vai ter que ser recolhido esse ITCMD. Então isso é um tema reservado à lei complementar. Essa lei complementar ainda não existe, e aí gera um problema, porque os estados, eles, cada um legislam de uma forma. Por quê? Porque não há essa lei complementar. Aí, a polêmica, que isso até pode gerar um outro periscope para a gente discutir, os estados podem legislar, eles podem instituir o ITCMD internacional, nos casos em que o doador está no exterior, ou o inventário ou rolamento está rolando no exterior, sem existir essa lei complementar, eles teriam a competência legislativa plena nesse caso, pelo fato de não existir a lei complementar de normas gerais que vai estabelecer esses critérios, no caso do ITCMD internacional. Isso está aí pendente de julgamento no STF. Vamos ver aí as cenas dos próximos capítulos. Os estados acham que, pelo fato de não existir a lei complementar de normas gerais, eles teriam a competência legislativa plena. Mas o fato de eles, cada estado, legislarem de forma plena, cada um
legisla de uma forma, e isso gera muito conflito de competência. Às vezes pode existir de 2, 3 estados cobrarem o ITCMD sobre a mesma transmissão, a mesma doação, a mesma transmissão causa mortes. Isso gera problema. Então isso está pendente de julgamento aí no STF. Ok? Um outro tema aí no direito tributário que é reservado à lei complementar é a conceituação, a definição de valor adicionado para fim de repartição de competência, para repartição de receita de ICMS dos estados entre os estados e municípios. Então lá 25% do que cada estado arrecada de ICMS, 25% deve ser repartido entre os municípios. E no mínimo 3/4 desses 25% devem ser repartidos entre os municípios adotando o critério do valor adicionado. Mas o que é valor adicionado? Eu vou precisar definir isso em uma lei complementar de normas gerais editadas pela União. Essa lei existe, a Lei Complementar 63 de 1991, que conceitua valor adicionado para fins de repartição da receita de ICMS estados para os municípios, aqueles 25% lá. E o outro 1/4, até 1/4 desses 25%, como que eles vão ser repartidos? Aí cada estado decide, tem a discricionariedade para editar uma lei ordinária estadual, aí não é uma lei complementar nacional, uma lei ordinária estadual, que cada estado vai definir os critérios que acham mais convenientes, mais adequados para repartir esses outros 1/4 dos 25% que eles devem repartir aí para os municípios, aí a título de ICMS. Beleza, pessoal? Então, esses são os temas, essas são as funções da lei complementar aí no direito tributário. Tratar, dispor de conflito de competência, regulamentar limitações constitucionais ao poder de tributar, por exemplo, aquela imunidade lá das entidades educacionais, tratar de normas gerais no direito tributário, temas genéricos, obrigação tributária, prescrição e decadência, lançamento, tratar de base de cálculo, fato gerador e contribuintes, dos impostos, tratar sobre Simples Nacional, aquele tratamento tributário diferenciado para as MEs e EPPs, dispor sobre um tratamento adequado nos atos cooperativos das sociedades cooperativas, dispor sobre critérios especiais de tributação para prevenir desequilíbrio de concorrência, tratar de alguns temas lá do ISS, fixar a alíquota máxima e mínima, instituir a não incidência do ISS na exportação de serviços, regular a forma como os benefícios fiscais de ISS serão concedidos pelos municípios, alguns temas lá de ICMS, compensação, substituição tributária, base de cálculo, contribuintes, como os estados irão conceder benefícios fiscais de ICMS, lá na Lei Complementar 24, que regula esse processo, o ITCMD internacional, quando o doador estiver domiciliado no exterior, ou o inventário, arrolamento estiver rolando no exterior, para conceituar o valor adicionado para fim de repartição aí das receitas de ICMS, lá, aquele até 1/4 dos 25% que os estados devem repartir aí entre os municípios do seu território. Então essas são as funções da lei complementar no direito tributário. Beleza? Isso despenca em prova toda hora é cobrado em prova. E além desses temas, aquele quarteto fantástico, os tributos que devem ser instituídos por lei complementar. IGF, Imposto sobre Grandes Fortunas, Contribuição para a Seguridade Social Residual, Imposto Residual e Empréstimo Compulsório. Todos esses tributos devem ser instituídos mediante lei complementar. E todos esses temas que são reservados à lei complementar não podem ser tratados por medida provisória. Beleza, pessoal? Então, espero que vocês tenham gostado aí da transmissão. Esse é um tema importantíssimo, sempre cai em prova, então fiquem atentos. Lei complementar no direito tributário. Podem tratar? Não podem tratar de tema reservado à lei complementar. Apesar de lá no artigo 98 do CTN falar que os tratados internacionais, dar a impressão que os tratados internacionais têm um status supralegal acima da lei ordinária e lei complementar, hoje, atualmente, a jurisprudência do STF é que os tratados internacionais em matéria tributária, aqui eu não estou falando em direitos humanos não, estou falando tratados internacionais em matéria tributária, ele tem o status de lei ordinária.
né, eles são internalizados no nosso ordenamento jurídico interno como lei ordinária. Então, se ele é uma lei, beleza? Essa é a jurisprudência, faz um periscope essa questão dos tratados internacionais em matéria tributária e o artigo 98 do CTN. Beleza, pessoal? É isso daí. Espero que vocês tenham gostado, né? Espero que essa transmissão tenha sido útil aí para vocês. Estão aí às vésperas da virada de um ano. Grande abraço aí para Presidente Prudente, São Paulo. Abraço aí a todos que aí às vésperas da virada do ano estamos aí discutindo temas importantes de direito tributário. Pessoal, provavelmente ainda vou fazer hoje uma transmissão tratando sobre progressividade em impostos reais. Hoje eu fiz essas 4 transmissões, provavelmente amanhã eu não vou conseguir fazer nenhuma transmissão. Eu estou indo viajar aí para passar meu ano novo, dar uma descansada aí numa cidade no sul de Minas.